Alô, amante do idioma, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma coisa maravilhosa que cai aos bandos em concurso público, chamado de vozes verbais. Vozes verbais é o que aparece para você aí nos editais, certo? Mas isso é muito comum como voz passiva, certo? Voz passiva, nós temos 3, nós vamos ver uma a uma. Sim? Então, voz passiva você viu lá com a tia, na época da tia, no século passado. E será que aprendeu de modo correto? Só que antes de nós entrarmos a fundo, de saber como é que essa coisa é tão complexa, eu vou relembrar aí para você quais são as 3 vozes verbais que aparecem para nós aqui. Eu tenho aqui a voz verbal mais comum, a voz passiva, que é a voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Não se prenda tanto à nomenclatura, porque na prova do concurso vai cair geralmente a palavra transposição. Caiu transposição já é da ativa para passiva, mas nós vamos ver com calma. Voz passiva analítica, nós temos uma. Nós temos a segunda, chamada de voz reflexiva, que é bem também interessante. E temos a terceira, chamada de voz sintética. Não se atenha aos nomes. Fica aí com calma, certo? Porque nós vamos ver passo a passo, uma a uma. Eu vou começar a passar para você a primeira, a mais comum, certo? Que é a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela é formada de 2 formas, com 2 verbos. Eu tenho um verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. Essa é a voz passiva clássica, certo? É a mais comum de ser cobrada em provas de concurso. Bom, para que fique uma coisa um pouco mais tranquila, eu vou começar dando um exemplo bem cuticute que a sua tia deu na época do colégio, tá? Deixa eu colocar uma oração aqui bonitinho, ó. Eu corto o pão. Não vai cair isso para você, certo? Isso aqui não cai. Isso aqui é só para você relembrar o que é uma voz passiva aí analítica. Então vejamos aqui, ó. Deixei limpo para você. Eu tenho aqui sujeito, eu tenho verbo. Muita atenção a este verbo aqui. O verbo cortar é um verbo transitivo direto. O que é esse verbo transitivo direto? É o verbo que pede como complemento algo ou alguém, certo? Quem corta, corta algo. Então eu tenho aqui o pão. O verbo, para que nós consigamos passar para a voz passiva analítica, ele tem que ser verbo transitivo direto, certo? O verbo transitivo direto pede como complemento algo ou alguém, certo? Tudo bem? Então aqui, ó, eu corto o pão. Voz ativa. Quem faz a ação aqui é o sujeito. Eu corto o pão, certo? Vou ter que passar isso aqui para a voz passiva analítica. O que a gente vai fazer? Vou pegar o pão e passar para cá, e vou pegar o eu e passar para cá. Deixa eu vir para cá, ó. O pão passa para cá, normal, certo? E eu passa para cá, só que passa com uma coisa linda chamada preposição. Ó, o por. E aí, o eu vai virar mim. Por mim. Isso aqui se chama agente da passiva, vamos ver com mais calma aí em uma outra oportunidade, tá? Eu corto o pão. Cuidado com isso aqui, ó. O principal numa prova é isto aqui, ó. Eu tenho o verbo. Eu corto. E ficar atento à conjugação do verbo. Eu corto o pão. Eu tenho que manter esse tempo verbal quando for passar a fazer a transposição. Certo? Então aqui, se eu falei verbo auxiliar mais particípio, eu vou seguir aqui o tempo verbal do verbo auxiliar, segue o tempo verbal da voz ativa desse verbo. Eu corto o pão. Se o corto que aparece aqui, o tempo verbal dele é presente, eu tenho que usar um verbo auxiliar também no presente. Então eu falo, o pão é cortado. Por que eu falei cortado? Porque eu vou pegar o particípio do verbo cortar. Então eu tenho aqui, ó, verbo auxiliar, o é, e o verbo no particípio do cortar, que é o cortado. O pão é cortado por mim. Fique atento a essa transposição. Transposição, quando é cobrado em concurso público, é essa pegadinha que eles fazem, tá? Então, se é presente, eu mantenho no presente. Então, imaginemos que em vez de corto, apareça aí para você, cortei. Como é que ficaria?
Se eu cortei o pão, vai ficar aí, o pão foi cortado, certo? Está no seu material, você tá para acompanhar. Se eu falar para você, o pão será cortado, aqui é porque eu falei cortará. Então se eu falo cortará, será cortado. Cortaria, seria cortado. Cortava, era cortado. E assim por diante. O importante é que você fique atento aqui, ó. Verbo auxiliar e o particípio, tá? Você se lembrou? Mais ou menos? Mais ou menos você se lembrou? Tudo bem, não vai cair dessa forma, mas eu já peguei o conceito. E o importante é você pegar esse conceito. Sempre. Tudo bem? Ok? Sempre vai ser assim? Sempre. Desde que o verbo seja o transitivo direto. Peça o complemento algo ou alguém. Fique atento a isso. Legal? Outro detalhe muito comum. Quando o verbo não pedir algo a alguém, pedir com preposição, de algo, para algo, não tem como passar para a voz passiva. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu coloque a seguinte oração aqui, ó. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Tenta passar isso aqui para a voz passiva. Vê se dá. Por que que não deu? Porque eu tenho uma coisa linda chamada preposição. Olha aqui, ó. Esse de que aparece aqui é uma preposição. E sempre, com exceção de dois verbos, que houver a preposição, você não consegue fazer essa transposição. Você não falaria assim, de você é gostado por mim. Você sabe que na hora do desespero você consegue, certo? Cuidado, não dá para fazer. Cuidado. Outra coisa muito comum que eu canso de ver erros no dia a dia, se eu coloco isso aqui, ó, por exemplo, eu assisto ao filme. Eu assisto ao filme. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma preposição. O a. O a é a preposição. E aí, o que acontece? Cai numa prova assim. O filme é assistido por mim. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que o português é igual som, tudo que soa bem tá certo, tudo que soa mal tá errado, e eu já falei isso para você, não é bem assim, sim. Surtiu o efeito legal, o que a pessoa pensa? Tá correto. Isso está errado. Então, filme assistido não dá. Assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver vai pedir a preposição. Eu assisto ao filme, se em vez de filme fosse novela, eu assisto a novela com acento grave e assim por diante. Cuidado, eu sei que isso aqui é assim antes de eu estudar na faculdade. Eu vou só fazer um desabafo aí para você. Uma vez eu era estagiário e eu atendi ao telefone de uma mulher falando que havia um erro no material que estava escrito: o filme foi assistido por nós. Que não tinha voz passiva, ou seja, ela só repetiu o que eu acabei de falar para você agora, certo? E eu briguei com ela, imagina, tem! Eu estava no primeiro ano de letras, sabe que quem está no primeiro ano de medicina já é médico, quem está no primeiro ano de letras já é professor. Bati o pé falando que não, bati o pé falando que estava certo. O que ela falou para mim? Chama alguém que entende, por favor, o meu mundo caiu. E aí, passei o telefone para minha chefe e fui atrás de uma gramática. E eu achei, ela estava certa. Eu tive que pedir desculpas para ela por telefone. Aquilo doeu e dói até hoje. Quando fui ter isso na faculdade, e o professor foi falar, eu já sabia, todo mundo ficou encantado, mas eu não contei essa vergonha. Então, antes que você passe vergonha, estude aqui. Tudo bem? Tranquilo? Eu não posso fazer voz passiva quando houver preposição. Tem exceção? Tem. Existem dois verbos que podem ter essa transposição, que são esses dois aqui, ó. Verbo obedecer e verbo desobedecer. Estes dois verbos pedem preposição. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a. Os dois verbos pedem a preposição a. Pedindo a preposição a, certo? Não haveria voz passiva. Mas, deixa eu colocar um asterisco, são os únicos verbos que aceitam. Então, se você fala, eu obedeço ao pai, vai ficar, o pai é obedecido por mim. Isso está certo. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Qual que é o grande problema? Eu disse para você o seguinte, aquele primeiro exemplo, eu corto o pão, não cai, é conceito. Muitas vezes caem coisas do inferno,
coisas você fala, não pode ser, não pode estar na voz passiva ou não. Eu vou fazer uma pequena brincadeira com você aí. Você está sentado, eu espero que você esteja aí na sua cadeira, tranquilo. Por quê? Eu vou colocar uma frase aqui e eu vou perguntar se isso é voz ativa ou se isso é voz passiva. Se eu falar, ó, vives rodeado de problemas. Vives rodeado de problemas. Aí lê um troço desse, o que você pensa? Ha! Isso aqui é voz ativa. Não é para você pensar assim. Lembre-se de uma coisa. Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Existe uma coisa chamada sujeito paciente. E aí, como a maioria das vezes nós aprendemos com a tia, certo? Só com o verbo aqui, está ou é, você acha que isso aqui está errado. Se eu perguntar para você, tenta me responder aí, voz ativa ou voz passiva? Voz passiva, porque quem faz ação aqui é problemas. Problemas fazem ação. Então aqui eu tenho vives rodeado, eu tenho o verbo auxiliar aqui e eu tenho o verbo no particípio. Eu tenho os dois, verbo auxiliar e verbo no particípio. Ou seja, a pessoa acha que o tu, sujeito, e não. Se eu fosse fazer uma transposição livre, ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Problemas te rodeiam. Aí você pode pensar assim, mas problemas te rodeiam, semanticamente pode não ser uma coisa parecida. Sim, eu posso concordar com você, que aqui nem sempre pode ser uma coisa comum, pode ser uma coisa naquele exato momento, mas não cai em prova de concurso aí. Prova de concurso só vai pedir se a transposição tá certa ou não. Então, cuidado com isso aqui. A dica é assim, ó, quem faz ação? Ponha isso na sua cabeça. Quem faz ação? Quem faz ação aqui? Problemas. Então, problemas, que é o nome de agente da passiva usa a lógica. Agente da passiva, agente é aquele que age. Agente junto, aqui pode, não vai escrever no seu Facebook, hein? Agente tudo junto, a gente vai, a gente sai, isso aqui dá problema. A gente sai é o 007 que deu área, tudo bem? Ok? Então, agente, aquele que age na voz passiva. Então, quem agiu aqui são os problemas. Essa é a forma mais complexa de a voz passiva aparecer no seu caminho. Tudo bem? Então, entenda o conceito. Faça a pergunta, quem faz ação? Aqui problemas fazem ação. Tudo bem? E veja, que só virou tu, porque aqui é te e vice-versa. Se ele vai para frente, ele vai ter que virar tu, segunda pessoa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ótimo. Então, sigamos aqui. Olha só, continuamos com as vozes verbais. Nós temos aqui outra voz verbal chamada de voz reflexiva. Voz reflexiva. Por que você acha que a voz reflexiva se chama voz reflexiva? Reflexo. Lembra disso? Reflexo é tudo aquilo que volta para você. Você está no espelho, você não vê o seu reflexo, seja voltou. O sujeito faz e recebe ação ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou colocar alguns pronomes, ó. Eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós e vós. Se eu falei que o sujeito é aquele que faz e recebe a ação, veja, se eu vou fazer e eu vou receber, vai voltar para mim, ó. Eu o quê? Eu, me, tu, te, ele, elas, eles, elas, se, nós, nos, vós, vos. Veja que volta. Então, por favor, não vai falar, eu se troco. Eu se orgulho. E muita gente que acha que sabe falar português fala às vezes assim, ó, faz tempo que nós não nos vemos, isso vai ser difícil falar nós nos vemos. Vai falar, vamos se encontrar, olha o erro. Vamos se encontrar, não, é como se eu falasse nós se encontra. Então é vamos nos encontrar. Fale corretamente, as pessoas vão te amar cada vez mais, cada vez que você falar certo, tá? Tudo bem aqui? Então você fala, eu me penteio, ele se cortou, são esses pronomes reflexivos que voltam para o sujeito. Tranquilo? Ótimo. E chegamos à pior das vozes verbais, que é a voz sintética. A voz sintética, ela é complexa, por quê? Porque vai aparecer o primeiro de muitos aqui, a partícula C. Essa partícula C pode ser um inferno na sua vida. Porque esse C
pode ser várias coisas. Hoje, ele vai receber o seguinte nome: pronome apassivador. Ou, se você preferir, ele pode ser chamado de partícula apassivadora. Tanto faz. Vamos ver. Olha só a lógica. Se o pronome é apassivador, significa que já está na voz passiva. Não confunda com voz ativa. Isso já é voz passiva. Então, por exemplo, olha aqui que coisa interessante. O verbo sempre concorda, com exceção de um caso, que isso nós vamos ver só em concordância verbal, com um sujeito, certo? Um núcleo de sujeito. Então, vejam só. Se eu falar, por exemplo, ó, carros, e eu tenho um verbo aqui para acompanhar carros junto com esse pronome apassivador, esse verbo vai concordar com carros. Então, eu vou sempre colocá-lo no plural. Ó, vendem. E eu digo, vendem-se carros. Isso não é comum. As pessoas não escrevem assim, mas você, sim. Vendem-se carros, esse se é um pronome apassivador, logo isso aqui está na voz passiva, certo? Eu consigo transformar de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Em vendem-se carros, eu posso muito bem escrever isto aqui, ó. Carros são vendidos. Vejam. Tá ligado? Ó aqui. Tranquilo. Perceba a diferença. Vendem-se carros, carros são vendidos. Eu só coloquei vendem-se carros porque aqui está carros. Se eu tirar esse S, o verbo volta a ser ou estar no singular, certo? Eu posso muito bem escrever isto aqui. Carreto. Carreto. Singular. Independente do verbo que vai aparecer, ele vai concordar com carreto, certo? Coloquei aqui, independente. Vamos imaginar que eu quero o verbo fazer. Então, eu vou colocar faz, certo? Mas como eu estou com a caneta e sou volúvel, eu quero escrever carretos, certo? Se é carretos, eu vou falar fazem. E eu coloco esse pronome apassivador, fazem-se carretos. Horrível, mas está correto, porque eu consigo transformar esta oração em carretos são feitos. Perceba que eu transformei de voz passiva sintética para voz passiva analítica. E aí, o que acontece? Você pode ficar nesse decoreba. Não é para decorar. Você não vai decorar. Você vai entender o conceito. É entender que o verbo concorda com o sujeito, sim? E aí, se a pessoa decora sempre esse pronome depois do verbo, sempre depois do verbo, ele pode aparecer antes. E aí? O que acontece se ele aparece antes? Imagine a seguinte oração. Ó, aqui, se, vou deixar um espaço, as propostas. Calma. Apagador, vou pegar o apagador, está aqui. Às vezes erra, né? Normal. As propostas. Sabe que muitas vezes, eu não sei se é em toda aula que acontece isso, mas principalmente na aula de português, o aluno torce para o professor errar muitas vezes. O professor vai errar, ele vai falar uma palavra errada, ele vai escrever uma palavra errada, fica torcendo. Você acha que eu não sei? Você acha que está torcendo? Você vibrou aqui que quase errei? Certo? Então presta atenção, ó. Aqui C, eu só troquei. Eu troquei esse C e coloquei para frente. Veja que esse C que aparece aqui é igual a esse C que aparece aqui. Ou seja, ambos recebem a mesma nomenclatura. Isto aqui, esse C que aparece aqui, é um pronome apassivador. Isso aqui se chama pronome apassivador. Se é um pronome apassivador, significa que essa oração também está na voz passiva. Se essa oração está na voz passiva, certo? Há sujeito. Propostas. E o sujeito? Está no plural ou está no singular? O sujeito está no plural. O que acontece com o verbo que eu vou escrever aqui? O verbo que vai aparecer aqui é um verbo que também vai flexionar para o plural. Então eu falo, aqui se trabalham. Aqui se trabalham as propostas. Ou seja, aqui as propostas são trabalhadas. Certo? Fique atento a isto. Não fique decorando sempre
o pronome depois, pode aparecer antes, certo? Nós vamos ter aí uma aula só de próclise e tudo mais. Tudo bem? Por aqui? Ótimo. Você se lembra mais ou menos que eu disse da preposição. Principalmente a CESP adora isso. Então o cara decora. Você não vai decorar. Sim? Ó, vê verbo no plural, certo? Já viu que está aqui no plural, vai para o plural. Viu no plural, vai para o plural, certo? Quando houver a preposição, isso não acontece. Sim? Então presta atenção. Se eu falar isso aqui, por exemplo, ó, não se, vou deixar o espaço de problemas. Olha isso aqui. A pessoa tá tão ficcionada, tá tão tarada por plural, aí ele aqui decora, ele vê problemas. Só vê aqui, ó, babuíno decorou, viu problemas, não prestou atenção nesse D. O que esse D é? Esse D que aparece aqui é uma preposição. Você se lembra o que foi dito há pouco tempo aí? Eu disse para você que com preposição não existe voz passiva salvo o verbo obedecer e salvo o verbo desobedecer. Eu tenho uma preposição aqui, então é comum que na prova caia assim, ó, não se tratam de problemas. E aí a pessoa que está desatenta fala, opa, problemas tratam, plural, vai aqui louco e coloca tratam. Cuidado, não. Aqui vai ser não se trata de problemas. Isso aqui não é voz passiva sintética, certo? Esse C recebe um nome lindo que por enquanto eu não vou colocar para você, chamado de índice de indeterminação do sujeito, certo? Conheço pessoas que têm verdadeiros arrepios quando eu falo isso, certo? Mas você não. Sim, aqui ó, não se trata de problemas por causa da preposição. Eu posso colocar, sei lá, uma outra oração para que fique mais claro. Por exemplo, ó, precisa, certo? Precisa ser, por exemplo, de mulheres. Precisa ser de mulheres. De novo, olha aqui, o que apareceu aqui? Apareceu a preposição. Se há preposição, não dá para fazer a voz passiva analítica. Não deu para fazer voz passiva analítica, isso não é pronome apassivador. É índice de determinação. O verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. Então, precisa ser de mulheres, não se trata de problemas. Fique atento a isto, porque principalmente a CESP adora colocar isso aqui no plural, coloca isso aqui no plural e tudo mais. Tudo bem? Foi bem até aqui? Eu espero que sim. Como sempre, só existe uma forma de saber se você foi bem ou não. Uma coisa linda chamada exercícios. Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi? Fácil? Tranquilo? Mais ou menos? Você sabe que, na hora do desespero, coisas simples podem se tornar um inferno, certo? Eu não quero que isso aconteça na sua prova nem no seu dia a dia, certo? É ter calma, ter tranquilidade, porque essas coisinhas simples, às vezes a pessoa não dá o devido valor, cai um troço desse numa prova e fica completamente desesperado, certo? Essa primeira questão é típica da primeira, se você se lembra do primeiro exemplo que eu dei a respeito de voz passiva, fique atento ao verbo. Se você ficou atento ao verbo, você acerta. Você sabe que saber é um detalhe que é diferencial interessante, certo? Então vamos lá. Na primeira aqui, no primeiro exercício, transpondo para a voz passiva esta oração, estão abrindo suas portas aos visitantes. Qual que seria a forma verbal correta resultante aqui? Bom, eu disse para você no início da aula que era para você ficar atento ao verbo, certo? Se você ficou atento ao verbo, certo? Você prestou atenção numa coisa. No exemplo que eu dei para você no início da aula, eu falei assim, eu corto o pão. Eu tenho um verbo na voz ativa. Sempre que houver um verbo na voz ativa, haverá um verbo a mais na voz passiva. Eu corto o pão é cortado por mim. Aqui eu tenho, estão abrindo suas portas. Eu tenho já dois verbos. Se existem dois verbos na voz ativa, haverá três verbos na voz passiva. E outra, ó, atento, eu tenho verbo no gerúndio. Sabe qual que é o grande problema? Ou, sei lá, a grande curiosidade, ou, sei lá, o grande desespero? Você faz isso tranquilamente no seu dia a dia. Tranquilamente. Na hora que vai te cobrar, você pode ficar tenso. Então vamos lá. Estão abrindo suas portas aos visitantes?
Ó, serão abertas. Eu tenho serão abertas para que seja a forma resultante. Serão abertas? Sim. Se eu tenho dois verbos aqui e aqui eu também tenho dois, você já elimina essa logo de cara. Por quê? Porque serão abertas, aqui ficaria normalmente abrirão. Seria isto na voz ativa, certo? Tá isso que tá lá? Não. Próxima. São abertas, são abertas. Se aqui é futuro e eu passei para o futuro, aqui é presente, eu também passo para o presente. Então aqui, abrem. Ficaria abrem e tudo mais. Ótimo. Próxima. Tem sido abertas. Opa, já fica mais tenso aqui. Tem sido abertas. Veja, repare que eu tenho o verbo tem com a circunflexo corretamente. Por que que é correto? Porque está no plural. Só que tem sido abertas, não tem gerúndio algum. Se há gerúndio na oração da voz ativa, deve haver gerúndio na oração da voz passiva, certo? Tem sido abertas, não tem como você colocar aqui como gerúndio. Então não é a letra C. Ó, letra D, tem aberto. Tem aberto também não dá. Por quê? Olha, eu tenho aqui singular. Se aqui eu tenho singular, aqui não deveria ter plural. E se aqui é plural, aqui também deveria ser plural. Então não tem lógica alguma. Tão importante saber que é certo e saber o que é errado, certo? São idênticos. Você aqui elimina muitas vezes por não é, não é, não é e não é. Sobrou essa aqui, ó. Estão abrindo suas portas estão sendo abertas. Resposta correta, letra E de elefanta. Acertou? Acho que sim, acho que você acertou. Próxima. Na próxima, aqui, o que eu tenho? Eu tenho para assinalar a sentença correta. Então aqui não tem que fazer transposição alguma. Assinalar a sentença correta em relação à voz passiva. Certo? Vamos começar de baixo para cima? Questão de logística? Pode ser? Então vamos lá. Precisam ser de homens. Olha o desespero aqui de novo. Ficou desesperado. Homens, viu plural. Opa, precisam, viu plural. Coloca aqui certo. Cuidado, olha o que tem aqui. Preposição. Certo? Então não está correto. O normal seria precisa ser de homens. Não é a letra E. Próxima. Cancelou-se as questões. É comum que você fale isso no dia a dia, certo? É comum, existem regiões do Brasil que o plural inexiste. São Paulo é uma delas, aí não fala o plural corretamente. E aí vê aqui e acha que está certo. Não, as questões, plural, para que isso fosse certo, o verbo deveria ir para o plural. Deveria ser cancelaram. Cancelaram-se as questões, não é a letra D. Letra C. Eu não vou nem falar, né? Eu se cortei. Se você falou se cortei, você merece não passar em concurso durante 20 anos, certo? Certo? Eu se sinto mal se você falar isso. Então não é. Afia-se facas. Olha a outra pegadinha. Na hora do desespero você não vê facas. Você lê faca e acha que isso está correto. Facas está no plural, então esse verbo deveria ir para o plural. Deveria ser afiam-se facas. Por eliminação, cheguei à resposta certa. Dão-se aulas à noite. Cuidado com a pegadinha. O cara se lembra que acento grave tem preposição. Ah, não tem. Cuidado, à noite. À noite é advérbio. Não tem nada a ver com o verbo ligado ao verbo. É um advérbio. Ele não é complemento verbal. Posso falar aulas são dadas? Sim. Se eu consigo falar aulas são dadas, o verbo dão concorda com aulas, que está no plural. Logo, resposta correta. Letra A de amor. Tranquilo agora? Eu espero que tenha sido tranquilo, certo? Use aí o tempo verbal correto, fique atento às vozes verbais, isso aparece em qualquer matéria, desde a principal, que é a minha, até essas submatérias que você estuda aí para os outros concursos e tudo mais. Tudo bem? Até a próxima, abraço.